de hoje, discutir a ideia, né, o conceito de teoria endógena da moeda ou a exogeneidade da taxa de juros, né? E aqui é uma discussão bastante complexa, né, digamos assim. Existe uma série de debates que se derivaram dessa discussão da endogeneidade da oferta de moeda ou da exogeneidade da taxa de juros. E só mais recentemente esse conjunto de teorias, de explicações, enfim, esse debate, ele foi resolvido. Então, aqui tem um pouco do debate mais antigo sobre isso, né? Não que tenha sido absolutamente tudo apaziguado, mas existe, porque ainda existe alguma divergência, mas existe hoje em dia muito mais convergências sobre alguns aspectos do que seja a endogeneidade da moeda, né? Menos debates nesse respeito, na verdade, bem menos. Então, esse texto, principalmente o do Fioca, né, que nós estamos usando como referência, ele traz muito esse debate dentro do que se chama escola pós-keynesiana, que é a escola que, digamos assim, mais se baseou, né, nessa ideia de que a moeda é endógena. Então, tem uma discussão aí que eu vou tentar explicar para vocês, mas nossos objetivos principais, nosso objetivo principal é vocês entenderem o que é a endogeneidade da moeda ou exogeneidade da taxa de juros, e só, vamos dizer assim, levemente vou tocar na questão mais da disputa entre os autores, no que diz respeito ao qual seria o papel da preferência pela liquidez num contexto em que a moeda seria endógena e a taxa de juros seria exógena. Então, na discussão, eu espero que fique claro, né, na apresentação. Então, vamos para primeiro o que é entendido como dinheiro aqui, nessa teoria endógena, todos os autores vão concordar com isso, que dinheiro é uma obrigação ou uma dívida. Então, vocês já viram que, porque a maioria todos esses autores aqui, eles são chamados pós-keynesianos, quer dizer, eles derivam é uma corrente derivada das ideias do Keynes, ou um desenvolvimento das ideias do Keynes. Então, como a gente já viu a definição de Keynes para o que vem a ser dinheiro, então eles também partem dessa ideia de que dinheiro é uma obrigação, é uma dívida, um crédito, né? E o dinheiro ele faz ligações entre passado e presente, né? E como disse o Keynes, o dinheiro é criado quando contratos de dívida são criados ou listas de preços são criados. E no processo de financiamento, esse é um aspecto central para os pós-keynesianos, porque é no processo de financiamento dos gastos, investimento, consumo que seja, o dinheiro é criado. Então, o dinheiro é criado como um item do balanço, como a gente já viu, nos balanços dos agentes financeiros, especialmente dos bancos. Então, basicamente, essa é a ideia do dinheiro. O dinheiro é um crédito, débito, dívida, portanto, e é criado assim que uma unidade aceita uma dívida de alguém para financiar o gasto desse alguém, né? E aqui os bancos, então, têm um papel crucial na criação, né, de dinheiro. Mais sinteticamente, os
teóricos endogenistas, vocês vão ver aqui no texto referência, né, do Fioca, ele usa o Nicholas Caldor, né, um economista inglês, o Moore, o Basil Moore, que é um economista americano. Basicamente, esses dois ele utiliza para apresentar a ideia de teoria endógena da moeda. Basicamente, o que esses autores vão dizer é que a oferta de moeda não é independente da demanda por moeda. Se vocês lembrarem a última aula do Friedman, ele é justamente um monetarista, né? É um teórico que defende que a oferta de moeda é independente da demanda por moeda. Então, fatores que afetam a oferta de moeda são independentes dos fatores que afetam a demanda por moeda. Ou que determina a oferta de moeda é independente do que determina a demanda por moeda. Na teoria da moeda endógena, é o contrário. Demanda por moeda e oferta de moeda não são separáveis. Claro, se você está falando de moeda crédito, é impossível que crédito, moeda, seja criada sem que alguém aceite ficar em débito. Então, é obviamente necessário que a demanda corresponda à oferta. Nesse caso, a demanda conduz à oferta de moeda, né? Então, oferta de moeda não é independente da demanda por moeda. Então, já rompe aqui uma relação oposta, né? Na verdade, estabelece uma relação oposta quando comparado com a teoria quantitativa da moeda, né? E, assim como a gente viu, né, os bancos, principalmente são os bancos que criam moeda, os bancos não criam moeda a partir de um depósito recebido, né? Eles, ao emprestar, eles criam moeda. Eu já mostrei isso para vocês usando os balanços dos bancos, né? Então, basicamente, os endogenistas estão dizendo isso. Olha, quando o banco quer emprestar a alguém dinheiro, na verdade, ele cria em um depósito à vista para fazer esse empréstimo. Então, se alguém quer gastar uma unidade, quer fazer investimentos ou quer comprar um bem durável, uma família ou uma empresa quer comprar bens duráveis, por exemplo, e financiar isso com crédito, os bancos, ao criarem crédito do lado ativo, cria do lado passivo, né, do próprio banco, o dinheiro que é o depósito à vista. Então, por isso essa é a segunda proposição da moeda endógena, né, é que empréstimos criam depósitos, e não depósito fazem empréstimo, né, que é a ideia mais comum das pessoas, que é uma ideia monetarista de que se aumenta a quantidade por exemplo, de reservas, os bancos vão aumentar a quantidade de empréstimos. Não é assim, segundo os endogenistas. E também não é necessário que alguém faça um depósito, né? Vai lá, pega o seu dinheirinho do bolso e põe no banco, para o banco tomar o depósito e emprestar para alguém. Se vocês voltarem ao Wixel, a aula do Wixel, o Wixel também era contra essa ideia de que os bancos precisariam de algum fundo para fazer um empréstimo. Não, os bancos criam dinheiro endogenamente, quer dizer, criam de acordo com a demanda. Esse crio de acordo com a demanda sempre cria algum problema, algum ruído, porque as pessoas pensam, então você quer dizer que os bancos sempre criam dinheiro, sempre emprestam, não importa nada, eles não têm limites? Não, eles não têm limites, mas eles não sempre emprestam, se isso quer dizer que qualquer um que for lá pedir emprestado vai conseguir dinheiro. Não, não é isso. Mas eles podem deixar de emprestar para alguém, não porque falta dinheiro para eles, mas é porque os bancos consideram este alguém, ou o projeto, né? O projeto deste alguém não é lucrativo, não é rentável, ou é muito arriscado e não vai emprestar.
Então, veja só, mesmo que o banco tivesse uma mala de dinheiro do ladinho dele, e alguém chega e o banco fala, não, esse cara aqui, se eu emprestar esse dinheiro para ele, ele não vai retornar com juros esse empréstimo. Ele não empresta. Então, não é o fato dele ter ou não ter uma mala de dinheiro que faz ele emprestar ou não emprestar. Ele só empresta se ele achar que o empréstimo vai retornar com lucro, né, com juros. Então, o que a moeda endógena está dizendo é que os bancos não precisam de nenhuma malinha, eles criam a sua própria moeda, que é o depósito à vista. Criam o depósito à vista de um lado e criam do outro lado crédito, né, que é um ativo correspondente ao passivo depósito à vista. E, finalmente, terceira proposição endogenista é que depósitos é que fazem reservas. Então, é óbvio que no sistema de reservas fracionárias, como se diz, né, quer dizer, num sistema em que nós temos bancos criando depósitos, eles criam esses depósitos prometendo, né, os depósitos são uma promessa de resgate em moeda do Estado, como a gente chamou, né, reservas em moeda do Estado, moeda emitida pelo Banco Central. Então, para fazer face a vários pagamentos que os bancos precisam fazer com reservas, que eles usam reserva para fazer esses pagamentos, inclusive, se as pessoas forem sacar das caixas eletrônicas, reservas que eles sacam, não é depósito à vista. Então, os bancos precisam ter uma certa quantidade de reservas para fazer frente a isso, todo mundo sabe. Então, às vezes, os bancos centrais, não todos, mas, por exemplo, no caso do Brasil, sim, os bancos centrais obrigam, né, eles impõem uma reserva compulsória sobre os bancos em proporção aos seus depósitos. Então, como os bancos criam depósitos, eles precisam manter uma certa quantidade de reservas, né, correspondente, como ativos deles. Mas como é que eles conseguem essas reservas? O Banco Central fornece essas reservas. Não é só o Banco Central, okay? Mas essa seria uma fonte, né, de reservas para os bancos. A gente já vai ver que aí está uma parte importante da discussão, como que os bancos obtêm as reservas. A gente já discutiu isso operacionalmente, né, alguns vídeos atrás, quando eu falei de criação da moeda estatal, que reservas é moeda estatal, mas aqui tem outras conotações importantes, né? Então, o Caldo, né, que é um dos autores endogenistas mais usados aí pelo Fioca, né, nosso autor referência, ele vai dizer, então, que uma teoria do valor da moeda baseada em uma moeda mercadoria, ouro, por exemplo, não é aplicável a uma economia com moeda creditícia. No primeiro caso, uma mercadoria tem uma função de oferta independente, baseada no custo de produção, enquanto no outro caso, a moeda surge como consequência ou como um aspecto da extensão do crédito bancário. Perceberam? Então, numa economia de moeda e mercadoria, você poderia falar que existiriam fatores independentes na oferta de moeda, uma vez que se você, sei lá, descobre uma jazida de ouro, você descobriu uma fonte de moeda. Mas numa moeda de crédito, não dá para criar crédito sem criar um débito. Então, não dá para ter oferta sem ter demanda. Se assim, mais moeda vier a surgir, a um dado ou esperado nível de rendas ou gastos do que o público deseja manter, o excesso será automaticamente extinto, ou pelo repagamento de débitos, ou por sua conversão em ativos que rendam juros. Mas não se pode fazer ouro desaparecer do mesmo modo, meramente porque algumas pessoas, em particular, consideram que tem demais. Então, numa moeda creditícia, se porventura houvesse algum excesso de um determinado tipo de moeda, aqui está pensando em uma moeda restrita em reservas, por exemplo, se houver excesso de reservas, o excesso será utilizado para repagamento de débitos ou conversão de ativos, para render juros. Por exemplo, os bancos, quando eles têm excesso de reservas, eles usam as reservas para comprar títulos que rendam juros.